Saudações a todos aí. Tamo junto, galera. Desde já eu peço aí que se inscreva no canal aí, que dê aquele like, que compartilhe o vídeo aí para que o nosso canal tenha crescimento. A gente vive aí tempos aí de uma mistura insana entre líderes religiosos e políticos. Hoje não há dúvida que se trata da mesma coisa, até porque nós temos uma bancada evangélica, nós temos os templos evangélicos hoje como verdadeiros currais eleitorais, os púlpitos das igrejas como verdadeiros palanques políticos, e toda aquela expertise dos líderes evangélicos, como o dom da oratória, o poder da persuasão, também sendo utilizado para a política. E nós presenciamos uma cena lamentável, né, na nossa história política sobre a eleição, melhor dizendo, a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, a qual é um rito que todos os presidentes fazem, mas líderes políticos proclamaram um jejum para que isso não ocorresse, dizendo que seria o comunismo, né? O comunismo tomaria conta do Brasil. Na ideologia deles, o comunismo é algo que é contra a fé deles, no caso a fé cristã. Isso é pura manipulação, senhores, porque se você for ler nas escrituras, lá nos evangelhos, Jesus ele fala para não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Jesus fala para não servir, não há como servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, que é as riquezas, ou seja, não há mensagem nada capitalista. E ele fala para o jovem rico vender todas as suas propriedades, dar aos pobres e o seguir, né, que ele teria um tesouro no céu. E nós vemos que na igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, as pessoas de propriedades vendiam suas propriedades e repartiam com os necessitados, a ponto de não ter no meio deles necessitados. Eles tinham tudo em comum, ou seja, eles praticavam a doutrina do comum, ou seja, do comunismo. Eles partiam o pão, eles dividiam seus bens, né? Então, eles tinham uma vida comunitária. Mas voltando à questão aqui do jejum, um determinado líder religioso ele proclamou um jejum para que tal evento político não ocorresse. Só lembrando que a política ela é dos homens, né? São os homens que decidem. Esse mesmo líder ou líderes em outras ocasiões também proclamaram jejum, fizeram oração para que determinados candidatos que lhe convinham ganhassem as eleições, e por aí vai, senhores. O que eu quero dizer nesse vídeo é acerca do verdadeiro jejum. Esse jejum de se abster de alimentos não é esse jejum que Jesus ele requer dos seus discípulos. Até mesmo a gente vai ver no Antigo Testamento que o povo praticava jejum, mas continuava oprimindo, continuava explorando, e isso não era aceito por Deus, né? No Antigo Testamento a gente vê isso. Mas, senhores, o que temos que entender é que o jejum que Jesus requer é um jejum espiritual. Espiritual. Que jejum seria esse? Eu, porém, vos digo, o jejum espiritual que Jesus requer dos seus discípulos é se abster
do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus, da hipocrisia dos fariseus, porque isso que é o fermento dos fariseus. Fermento, um elemento, um componente importantíssimo para a produção de quê? Do pão. Pão é o quê? Alimento. E qual é o alimento dessa gente? É a hipocrisia, é o falso moralismo, é o materialismo, né? É a avareza, é a ganância. Esse é o fermento dos fariseus. Então, vamos praticar esse jejum. Vamos deixar toda essa comida podre, estragada desses falsos moralistas, desses mercenários, desses charlatões, desses estelionatários. Vamos jogar. Se você tem algum livro desses indivíduos dentro da tua casa, jogue-os na lata do lixo. Porque é isso que esses conteúdos merecem. Lata do lixo. Não se alimente de fermento dos fariseus. Não se alimente. É uma ordenança de Jesus. Jesus fala para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é o falso moralismo. Joguem o fermento dos fariseus na lata do lixo. Tamo junto aí, galera, e saudações.